Olá, quinto ano, bom dia! Hoje na sala de língua portuguesa vamos iniciar lendo um editorial que está nas páginas 5 e 6 do CA. Façam essa leitura com atenção e retornem para que a gente continue a aula. Agora eu farei algumas observações em relação ao texto. Eu quero que vocês estejam atentos, porque as minhas explicações servirão de base para que vocês respondam as perguntas da página 6. Primeiramente, a pessoa que assinou esse editorial é uma mulher, né? Vocês podem encontrar o nome dela ou aqui, logo abaixo do título, ou na referência do texto que está logo aqui nessa parte, logo embaixo aqui do texto, tá ok? Quem assina o editorial é o autor do editorial, ou a autora, né? No caso deste editorial, é uma mulher, tá bom? Vamos lá, o título é Como a imprensa jovem resiste à internet. Esse título é provocador, ele causa, ele é desafiador, porque ele questiona essa relação que existe entre a juventude e a internet. E essa é uma relação considerada inseparável. Hoje em dia, praticamente todos os jovens têm acesso à internet, gostam da internet e utilizam ela para todas as coisas. Então essa relação é inseparável. Logo no primeiro parágrafo, nós observamos que a autora ela traz a informação de que os jornais infanto-juvenis não passam pela mesma crise vivida pela imprensa do mundo todo. Nós sabemos que a imprensa, de forma geral, tem passado por uma modificação, porque o jornal que era impresso, por exemplo, ele não vende tanto, porque hoje nós temos os jornais online, onde todas as pessoas podem ter acesso de forma muito mais fácil e muito mais rápida. Mas essa autora traz a informação de que a versão impressa dos jornais infanto-juvenis é a versão preferida das crianças e jovens, mesmo que eles sejam tão ligados à internet. E no segundo parágrafo ainda diz que a oferta de jornais, de revistas para essa faixa etária, para esse público infanto-juvenil, vem aumentando nos últimos anos. Então, embora nós saibamos dessa relação entre os jovens e a internet, nós percebemos através desse texto que eles também gostam de ler revistas, de ler jornais impressos. Então a autora desse editorial defende a ideia de que a imprensa ela deve investir no público infanto-juvenil, mas esse investimento precisa de alguns pontos específicos. Ou seja, a imprensa deve investir no público infanto-juvenil e tratar de assuntos do cotidiano desse público, assuntos que chamem a atenção desse público de maneira inovadora, com uma linguagem adequada à idade, desse público, e também utilizar o formato impresso, porque são esses jornais impressos que vêm conquistando esse tipo de público, esses leitores mais jovens, e eles se tornam assim mais críticos, mais argumentativos, mais reflexivos também. Então nós entendemos o ponto de vista da autora do editorial, mas será que o ponto de vista dela está baseado em fatos verídicos, ou seja, fatos verdadeiros? Com toda certeza sim. As informações que a autora trouxe para esse editorial são verdadeiras. Por quê? Porque ela é uma profissional da área e uma especialista no assunto. Ela é uma diretora educacional. Levando isso em consideração, nós acreditamos que as informações que ela acrescentou aqui ao editorial são confiáveis, são verdadeiras. Através dessa explicação, então, vocês responderão as questões 2, 3, 4 e 5 da página 6. Na página 7, nós continuaremos com o assunto tempos verbais. Então, vocês precisam ir até o material de apoio, destacar essa tabelinha aqui de verbos, ok? E encaixá-los na tabela de acordo com a conjugação verbal. Por exemplo, o verbo assumirão termina com ão, aotil. É um verbo do futuro. Então, vocês colarão ele nessa parte, tabela do futuro ali, O verbo tem está no presente. Então, vocês encaixarão na tabela do meio. E o verbo conheciam está no pretérito, no passado. Então, vocês encaixarão na primeira tabela. Se tiverem dúvida em relação ao tempo do verbo, encaixem ele numa frase. Por exemplo, vocês terão que fazer a atividade de língua portuguesa, porque aí vocês terão um entendimento melhor em relação ao tempo do verbo, tá bom? Na atividade 7, nós temos um trecho e vocês precisam descobrir se ele está no presente, no passado ou no futuro. E responder isso na letra A. A letra B pede que vocês reescrevam o trecho no passado.
Então, obviamente, o trecho acima não está no tempo passado, já que vocês precisam reescrevê-lo nesse tempo, ok? Então, ele vai estar ou no presente ou no futuro. Lembrando que quando vocês forem reescrevê-lo aqui na letra B, vocês têm que flexionar os verbos. Por exemplo, nós temos lá, ele começa com sabemos. No passado, essa palavra ela é flexionada, ou seja, ela ficará soubemos que, e aí vocês continuam a frase e modifiquem aquelas palavras que forem necessárias para o tempo passado. A atividade 8 pede que vocês completem as frases com o verbo apropriado, conjugando no presente do indicativo, tá? Os verbos estão nesses quadrinhos coloridos. Vamos ao exemplo da letra A. Sua família, jornal todos os dias. Vamos escolher o verbo ler. Sua família ler jornal todos os dias. Eu preciso modificar esse verbo para que ele se encaixe no contexto da frase. Ou seja, eu preciso flexionar ele. Então, ficaria assim. Sua família lê, sem o R, só apenas o L e o E, né, com acento circunflexo. Sua família lê jornal todos os dias, ok? Letra B. Você e seus amigos há filmes com frequência? Vamos escolher um verbo. Você e seus amigos assistir a filmes com frequências? Lembrando que nós precisamos encaixar o verbo no tempo presente do indicativo. Lembrando que presente é agora e indicativo indica algo que é certo, tá? Uma comprovação real. Então, nós vamos, já que escolhemos o verbo assistir, vamos colocar da seguinte forma. Você e seus amigos assistem a filmes com frequência? Lembrando aí que o presente do indicativo ele pode indicar uma ação que acontece com frequência. É o caso da frase B, tá? Último exemplo, já na página 8. Ele nas férias escolares, eu escolhi o verbo viajar. Vamos flexioná-lo para o presente do indicativo. Ele viaja nas férias escolares, ok? Então, vocês vão encaixando os demais verbos em cada frase até a letra J. A atividade 9 está bem tranquila, tá? Vocês precisam observar os tempos verbais das frases e também a legenda. A letra A indica ações frequentes, ou seja, habituais, que ocorrem sempre. E a letra B indica ações que vão ocorrer, ok? Então, vamos ao exemplo. Jogamos xadrez no fim de semana. Essa é uma ação que vai acontecer ou é uma ação frequente, habitual? Se nós jogamos xadrez no fim de semana, e essa frase indica que essa é uma ação frequente, que ocorre habitualmente. Então, legenda aí A, né? Letra A na primeira frase. Vamos à penúltima frase, então, aqui da primeira coluna. Meu pai salta de paraquedas neste final de semana. Essa ação é frequente, habitual? É uma ação que sempre ocorre, é algo que ainda vai acontecer. Como vocês puderam observar pelo contexto, é uma ação que ainda vai acontecer. Então, legenda nessa frase B, ok? A atividade 10 pede que vocês leiam o trecho no quadrinho e identifiquem o verbo presente nele, tá? E transcrevam ele aí na letra A. Lembrando que aí nós temos um verbo de ação, ou seja, que palavra está indicando um movimento, uma ação, ok? Letra B, vocês precisam descobrir em qual tempo está esse verbo, se é pretérito, presente ou futuro. E letra C, o que a forma verbal que você identificou indica? Uma ação no futuro próximo ou uma ação recorrente, ou seja, frequente, que acontece sempre? Então, por hoje é só. Finalizamos aqui na página 8 do CA. Um beijão para todos vocês, estou com muita saudade de vocês. Tchau, tchau!